Olá pessoal, Marcelo Montalvão aqui, diretor da Montax Inteligência, tomando um maravilhoso café. Pessoal, esse vídeo ele foi baseado no nosso artigo Revolução Digital, Blockchain e Cripto, Moedas Privadas e Finanças Descentralizadas, do nosso blog. Então pessoal, se você já conhece o nosso canal, dê um like. Se você não conhece, dá um like aqui na confiança, tá? Se você não gostar, ao final do vídeo você pode dar um dislike, não tem problema. Pessoal, eu queria fazer um alerta aqui. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em conhecer esses ativos ou realizar investimentos nesse tipo de ativos, né, nos criptoativos, seja porque você quer criar uma reserva de valor, seja porque você acha que esse ativo tem uma tendência à valorização, por conta de valorização passada. Lembrando que o que aconteceu no passado não existe garantia que vai acontecer no futuro. Tá, pessoal? Então vamos lá. Os criptoativos são uma classe de ativos novos na nossa sociedade. A gente tem os criptoativos como o principal criptoativo é o Bitcoin, que é também a principal criptomoeda. O que é uma criptomoeda? A criptomoeda é uma moeda privada. Ora, como assim moeda privada? É uma moeda que é criada por uma pessoa ou organização e não por um ente estatal. Por exemplo, o dólar não é uma moeda privada, é uma moeda pública porque ele pertence ao governo dos Estados Unidos da América. O real pertence ao governo do Brasil. Mas Marcelo, por que antigamente não se fazia moeda privada? Pessoal, sempre existiram moedas privadas. Eu não sei se vocês se recordam de tickets, cupons. É um tipo de moeda, tá? Aliás, no Brasil, houve algumas situações em que alguns municípios, pessoas, organizações criaram um dinheiro. E isso não deu certo. Por quê? Porque esse dinheiro, essa moeda privada, primeiro que ela não conseguiu escalabilidade. Ela era restrita a um grupo, ou um município, uma região. E segundo, porque ela era centralizada. Havia uma gráfica que produzia esse papel moeda, haviam pessoas por trás dessa gráfica. Então era muito fácil para os governos chegarem até essas pessoas, até essas gráficas, prenderem essas pessoas, porque o monopólio da emissão do papel moeda é do Estado. Isso eu aprendi quando eu tinha 7 anos de idade com o meu pai. Quando eu perguntei para ele, pai, se eu fizer uma máquina de dinheiro, eu posso gastar o dinheiro? Eu tinha 7 anos, tá? Eu não entendia conceitos de falsificação nem nada. E ele me respondeu exatamente com essa expressão. Não, meu filho, só quem tem a prerrogativa de fazer dinheiro é o Estado. Mas qual foi a revolução das criptomoedas? A primeira criptomoeda, que é o Bitcoin, ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto, ele criou o Bitcoin e publicou um paper. Ele publicou um artigo científico onde ele dizia os fundamentos da Bitcoin. Basicamente um sistema de pagamento peer-to-peer, pessoa para pessoa ou ponto a ponto. Esse sistema de pagamento, ele não dependia de intermediários. Cada pessoa que tivesse uma carteira digital, uma wallet, teria um código e poderia receber ou encaminhar Bitcoin para outra pessoa que tivesse uma wallet e por meio do seu código. É uma espécie de Pix, só que não tem banco e não tem o nome da pessoa beneficiária, só tem o código. As transações do Bitcoin são feitas por uma tecnologia chamada blockchain. Esse é outro ponto importante que impediu que governos capturassem esse criptoativo, essa criptomoeda. Como ela foi fundada sobre a blockchain, que é uma tecnologia em rede, ou seja, descentralizada, ela não tem um ponto fixo. Então ficou impossível, quase impossível, eu diria assim, para governos quebrarem essa tecnologia. Aí você perguntaria, ué, não é só ir lá e prender o Satoshi Nakamoto, o criador da criptomoeda? Seria, só que o Satoshi Nakamoto, ele desapareceu.
Ao contrário de alguns empreendedores famosos que fazem palestras, que têm empresas, o Satoshi Nakamoto desapareceu. Na verdade, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, se ele realmente existiu, se ele é um pseudônimo, se ele é uma pessoa, se ele é uma organização, se ele é um Estado. Então, a criação do Bitcoin é, em realidade, um mistério. Ele foi criado em 2009 e de lá para cá, quando ele foi criado, ele valia mais ou menos um oitavo de dólar, valia centavos de dólar em 2009. Hoje ele está na casa dos 60 mil dólares. Eu não sei quanto isso representa de valorização, 1000%, 1 milhão%, bilhões%. O fato é que de 2009 até hoje, se passaram aí uns 12 anos da criação do Bitcoin, essa moeda teve uma valorização sem precedentes na história da humanidade. Então, o blockchain, a tecnologia do blockchain, que permitiu a criação dessa moeda privada, o Bitcoin, essa moeda digital, que é uma moeda privada, que funciona no meio digital, e por conta da internet, da tecnologia blockchain, é que a moeda privada deu certo. Porque agora não tem como um governo atingir você, criador dessa moeda. E existem outras 12.600 moedas digitais espalhadas por aí. Essa tecnologia, ela é descentralizada, de modo que cada computador funciona como um nódulo e ele vai suportando, vai colaborando com a rede. Assim, você não tem onde saber, não adianta atacar um computador na Suécia, no Brasil, nos Estados Unidos, você não vai acabar com a rede. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar sobre as 3 principais formas de investimento em criptoativos, tá? Eu vou explicar cada uma delas e a facilidade ou dificuldade de cada uma. Lembrando, pessoal, que esse quadro de investimentos, ele não é exaustivo, tá? Ele é apenas exemplificativo. E nós mencionamos aqui as empresas que eu considero, no momento, são bastante famosas por oferecer esses produtos no mercado e esses serviços e na internet. Então, pessoal, são basicamente 3 formas de investir em criptoativos. A primeira é investir em criptomoedas. Bitcoin é a mais famosa, como eu já falei, e outras 12.600 moedas privadas, digitais, que nós do mercado cripto chamamos altcoins. A Bitcoin é a principal porque é a primeira, os fundamentos eu considero os mais sólidos, e pelo fato de seu fundador ninguém saber quem é praticamente impossível você acabar com essa moeda, ao contrário das outras. As outras moedas privadas têm dono, todo mundo sabe onde o dono mora, então os governos, as organizações adversárias podem ir lá acabar com ele. A gente sabe que o mundo é assim. Então, a primeira forma é investir em criptomoedas, diretamente, no Bitcoin ou outras criptomoedas. A segunda forma são investindo em tokens. Tokens são certificados digitais, outra forma de criptoativos, eu já vou explicá-los adiante. E a terceira forma é uma forma que é recente e está expandindo bastante agora, que são as ETFs, as Exchange Traded Funds. São fundos de índice, são fundos de investimento baseados em índices. Então, esses fundos são baseados em índices de valorização dessas criptomoedas. E esses ETFs, eles estão começando há pouco tempo, começou no Brasil tem uns 6 meses, e agora vai chegar nos Estados Unidos essa semana, tá? Essa semana a SEC, a Security and Exchange Commission, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ela vai aprovar, provavelmente agora dia 25, vai aprovar um ETF americano de Bitcoin. Nos Estados Unidos já tem um índice, já tem um ETF, só que não é só de Bitcoin, é o Bitcoin e várias outras moedas. Só que a SEC, a SEC, ela vai aprovar, muito provavelmente vai aprovar, e eu já vou explicar por quê, vai aprovar o ETF baseado exclusivamente em Bitcoin. Então, eu já vou dizer por que isso aí é emblemático para essa revolução financeira, tá? Mas vamos lá.
Voltando aqui às criptomoedas. Existem basicamente duas formas de investir em criptomoedas. A primeira delas, e a mais simples, é abrindo uma conta numa exchange, uma corretora de criptoativos. Quando você abre uma conta numa exchange, é como abrir uma conta num banco. No banco você coloca o seu dinheiro. O dinheiro não é seu, tá? Você pensa que é seu, o dinheiro não é seu. Você coloca o seu dinheiro no banco, você tem um documento que prova que você depositou o seu dinheiro no banco, mas ele não é mais seu, ele passa a ser do banco. Ah, Marcelo, mas o dinheiro é meu e tal. Se você não é libertário, você pode pensar como você quiser, mas como um libertário, eu tenho que alertá-lo que o dinheiro não é seu. O dinheiro é do banco. O banco vai te devolver o dinheiro? Vai, muito provavelmente vai. Você convive com isso, nunca toma um calote. Só que se o banco pegar fogo, se o dono morrer, se o dono fugir, se o banco falir, a não ser que você tenha um fundo garantidor de crédito, mas o fato é que o dinheiro não é seu. O dinheiro é seu quando ele está na sua casa, na sua gaveta ou embaixo do seu colchão. Ele pode estar perdendo valor, pode estar com problema aí de inflação, mas o dinheiro é seu, ele está na sua mão. Quando você deixa no banco, ele passa a ser do banco. A mesma coisa acontece com as exchanges, as corretoras de criptomoedas. É muito fácil comprar criptomoedas, criptoativos de maneira geral por meio das exchanges. Só que não é seu, é da exchange. Então, se acontecer alguma coisa com a exchange, se o dono da exchange sumir com o Bitcoin e outros criptoativos, criptomoedas e outros criptoativos, se a exchange falir ou se o governo resolver multar a exchange em bilhões de dólares, já era os seus criptoativos ali, tá? A diferença é que os bancos que a gente deposita dinheiro, geralmente são instituições com 50 anos e forte regularização pelo Banco Central, pelos bancos centrais. Já as exchanges, elas têm a maioria nem é regulamentada, não tem uma associação, algumas operam em outros países, inclusive paraísos fiscais, e estão operando com ativos imobiliários que têm menos de 10 anos, ou 12 anos, se for o caso do Bitcoin. Então, a gente está falando de instituições que são recentes, por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é a forma mais simples, tá? É por onde todo mundo começa. Essas exchange, elas fornecem uma carteira onde você vai poder receber os seus criptoativos. A mais famosa exchange do mundo é a Binance, é a maior do mundo. No Brasil, existem algumas associadas à AB Cripto. Eu mencionei aqui na nossa tabela apenas a exchange fintech Alter. O diferencial dela é que ela tem uma carteira de Bitcoin integrada a uma conta digital e um cartão de débito. Então você com Bitcoin você pode fazer pagamento, em tese vão descontar depois em real convertido. Lógico que tem cobrança de taxas, tem cobrança dessa conversão, né, a taxa de câmbio. Mas as duas, essa forma é mais simples. Você só abre uma conta nessa fintech ou numa exchange, você negocia todo dia, 365 dias por ano, 7 dias na semana, 24 horas por dia. O diferencial das exchanges para o mercado financeiro tradicional é que não tem pregão. Você negocia aí a hora que você quiser. Inclusive a valorização, a desvalorização dos criptoativos é também o tempo todo. A outra forma de investir em criptoativos, que é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais difícil, mas é também a forma que eu considero mais segura do ponto de vista libertário, do ponto de vista do sigilo. É como o Bitcoin foi previsto por Satoshi Nakamoto, peer-to-peer. Ou seja, de pessoa para pessoa, sem intermediário, sem exchange, sem bancos, sem governo, sem ninguém sabendo o que está acontecendo com a sua vida financeira. Então, menciono aqui, existem plataformas que reúnem comerciantes de Bitcoin, como nas feiras medievais, né, que reuniam comerciantes de mercadorias, de produtos, inclusive cambistas trocando várias moedas. Essas plataformas, chamadas plataformas P2P ou P2P, elas reúnem pessoas e organizações que negociam criptomoedas ponto a ponto, sem intermediário. Obviamente que existe um risco, pode ser que um fraudador faça às vezes de um bom negociante e roube suas criptomoedas, mas geralmente essas plataformas têm uma característica muito parecida com essas plataformas de serviços digitais como Airbnb, Uber, iFood.
você pode fazer um voto, um ranking, você pode fazer comentário ou reclamar sobre uma pessoa. Então, se eu for lá para a plataforma e prejudicar alguém, eu vou ser banido da plataforma. Se é o meu negócio, eu não vou querer ser banido. Então, geralmente as pessoas andam em conformidade com a lei. Então, essas plataformas, eu poderia mencionar o catálogo B2P aqui no Brasil e a MetaMask, que é um software, né? Não lembro agora de onde é, se é da Finlândia, mas ele reúne negociantes de Bitcoin e outras criptomoedas do mundo todo. A diferença é que para você operar nessas plataformas, você tem que ter uma carteira própria, uma carteira digital própria, chamada wallet. E essas wallets, elas podem ser de várias modalidades. Pode ser digitais, no seu celular, no seu telefone ou no seu computador, ou pode ser uma hardware wallet, que é uma espécie de pendrive, um token onde você armazena seus bitcoins. Essa é a forma, inclusive, mais segura, tá? Porque não tem como um hacker invadir o seu token. A segunda forma de investir em Bitcoin, investir em criptoativos, né? A gente já saiu agora do Bitcoin e das outras criptomoedas, são tokens, certificados digitais. E o que são tokens? Tokens são ativos digitais que são lastreados, baseados em ativos físicos, certificados. Vocês lembram quando o fazendeiro tinha lá, o agricultor tinha lá 1 tonelada de soja, ele depositava a soja no galpão, uma cooperativa, ele recebia um certificado, um documento, uma espécie de título, que dizia: pago por este título a quantia de 1 tonelada de soja. Ou seja, o título não tinha um valor econômico, tinha a quantidade e o produto que havia sido entregue àquele galpão, àquele depósito. Então, esse produtor rural, ele poderia chegar com esse título e entregar, inclusive, numa fábrica de trator, de automóveis, ou com um comerciante de gado bovino, e dizer: olha, eu troco aqui tantas cabeças de gado por 1 tonelada de soja. Cadê a tonelada de soja? Essa tonelada de soja, ela tá boa ou tá estragada? Não, ela está no galpão. Você não vai receber exatamente a minha soja, você vai receber a soja que tem lá, tá boa e armazenada corretamente, porque é um ativo fungível. Você pode substituir. Eu posso substituir a soja que eu colhi na minha plantação pela soja que outro fazendeiro colheu e depositou lá. Mas o fato é que esse título executivo era um papel. O token nada mais é do que a digitalização desse papel. Então nós temos token. Existe uma plataforma, inclusive, que é a Ethereum, ela tem uma moeda digital, o Ether, e ela permite que você crie tokens, tá? Você pode, por meio dessa plataforma, criar o seu token. Eu acho ela principal porque ela é aberta, né? Cada um pode criar o seu token. Mas existem empresas como a Bitrex, é uma exchange dos Estados Unidos que tem tokens de ações. Pessoal, você pode investir em ações da Apple, da Tesla, Twitter, Airbnb, por meio de tokens dessa empresa, Bitrex. Tem a empresa Uphold, que é outra exchange que também negocia ações, com o diferencial que ela também negocia ETFs, tá? Que são fundos de índice, e metais preciosos. Tem a DGLD, é uma empresa suíça de tokens de ouro. Essa empresa garante que você, ao comprar um token, você terá direito a um ouro que existe de fato, está armazenado num cofre na Suíça. E tem, inclusive no Brasil, tem tokens de precatórios. Para quem não sabe, precatórios são títulos da dívida pública que estão listados em processos judiciais. É quando os governos estão devendo dinheiro para um particular por conta de um contrato, de um acidente. Então, esse título, ele entra numa lista de pagamento chamada precatório. Como aqui no Brasil nada funciona, tudo do governo é uma porcaria, você tem o crédito, mas você não recebe o dinheiro, você não recebe o crédito. Então, as pessoas que são titulares desses precatórios, desses créditos, desses precatórios, elas passaram a vender esses créditos, obviamente com deságio, né? Algumas empresas compram esses créditos e transformam esses créditos em títulos
dividem esses precatórios, esse título em pedaços menores e disponibilizam a venda por meio de tokens, porque é muito mais fácil vender pela internet. Então são tokens de precatório. A empresa Foxbit, ela oferece isso. A empresa Foxbit também é cadastrada na AB Cripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia. E tem também o Engine Coin, Axie Infinity e outros tokens de ativos não fungíveis, com a sigla em inglês NFT. O que são ativos não fungíveis? Lembra que eu falei do ouro? Lembra que eu falei da soja, que você não necessariamente é aquele que você entregou, mas é alguma coisa igual, a mercadoria parecida, que tem o mesmo valor. Ativos não fungíveis são ativos que não são fungíveis, não são substituíveis, como por exemplo uma obra de arte. Se eu desenho uma figura, se eu pinto um quadro, aquele ativo, ele é insubstituível, principalmente se eu for um artista famoso, né? Então, alguns ativos são figuras, desenhos, obras de arte tokenizadas. A diferença, pessoal, da NFT para os outros tokens é que a NFT ela não é lastreada em nada físico. Ela é o valor daquele ativo digital por si só. Parece loucura, né? Mas recentemente um desenho de alguns bits, não lembro quais as figuras do desenho, eram várias figuras sobrepostas umas às outras, foi vendido por alguns milhões de dólares, era uma NFT. É um documento, um desenho que não existe no mundo real, só existe no mundo digital. Pois bem, então esses ativos, uma das empresas que negociam esse tipo de ativo é a Mercado Bitcoin, que é considerada a maior, é brasileira, é a maior exchange do Brasil, talvez até da América Latina. Agora vamos chegar lá, pessoal, terceira modalidade de investimento em criptoativos, que são as ETFs. Pessoal, como eu já expliquei, tem ETF nos Estados Unidos, na bolsa de Nasdaq, baseado nos índices do Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, Filecoin e Stellar Lumens. Só que ainda não existe nos Estados Unidos um ETF baseado exclusivamente em Bitcoin. Mas algumas empresas, como a ProShares, Investco Limited, Valkyrie Invest, elas já requereram a SEC, a Security and Exchange Commission, a CVM dos Estados Unidos, autorização para ter esses ETFs. E agora, pessoal, no dia 25 de outubro, é que vai ser decidido aí se autoriza ou não esse tipo de ETF nos Estados Unidos. No Brasil, já tem uma ETF baseada em Bitcoin, da Hashdex. É um ETF baseado em Bitcoin, o código na B3 é BITH11. Tem ETF da mesma empresa baseado em Ethereum, o código na B3 é ETHE11. E tem um ETF da Hashdex que replica esse índice Nasdaq Crypto Index, baseado no ETF dos Estados Unidos, que é baseado em várias criptomoedas. Tá? Então, pessoal, por que eu acho esse momento muito disruptivo que a gente está vendo agora? A economia, houve uma revolução com a criação da internet em 1993. A popularização da internet em 1993, quando ela deixou de ser utilizada apenas por militares e universidades estadunidenses, passou a ser utilizada no mundo todo. Então, muita coisa que a gente fazia, carta, a gente passou a mandar e-mail. Muitas empresas deixaram de fazer panfletos de papel, passaram a fazer sites para divulgar suas empresas. E hoje em dia a gente até compra e vende pela internet. Então, pessoal, outra revolução foi com a criação da blockchain e do Bitcoin em 2009. Então, sempre houve uma diferença entre o mundo digital e o mundo comum, físico, ordinário. Só que está havendo agora uma conjunção, entrelaçamento. Então, o mercado financeiro sempre olhou com desconfiança para os criptoativos. Muitas empresas, muitos bancos, muitos investidores, mega investidores, que eram críticos do Bitcoin e outros criptoativos no passado, hoje em dia já investem em criptoativos. Aliás, da mesma forma que a família Marinho deve assistir um YouTube de vez em quando, é muito
provável que os bancos invistam em criptoativos, só não confessam isso. Só que com a criação da ETF, o ETF é um índice que passa a existir na Bolsa de Valores, no mercado financeiro tradicional. E com a criação do ETF vinculado ao Bitcoin nos Estados Unidos, onde é o maior mercado financeiro do mundo, vai haver muito provavelmente uma explosão de investimentos em criptoativos, porque se antes alguns libertários ou alguns entusiastas do mundo cripto e das moedas privadas adquiriram esse tipo de ativos para investir ou por conta da sua tendência de valorização, sim, pessoal, ao longo desses últimos 2 anos a tendência do Bitcoin foi só valorização. Teve algumas quedas, mas a longo prazo sempre se valorizou. A não ser que isso seja uma pirâmide, uma bolha, estoure, a não ser que o Satoshi Nakamoto apareça e a polícia prenda, eu acho pouco provável que o Bitcoin vai acabar e vai deixar de valorizar. Então, com a criação do ETF em Bitcoin nos Estados Unidos, muitos investidores institucionais vão passar a investir nessa criptomoeda. Então, pessoal, eu acho que existe de longo prazo uma tendência de valorização ainda maior. Vou dar um exemplo. O El Salvador, o país da América Central, ele não tinha mais a sua moeda estatal. Ele havia abolido a sua moeda estatal por conta de inflação, por conta de corrupção. Havia abolido sua moeda estatal e eles estavam utilizando o dólar. Da mesma forma como alguns países da América Latina já fizeram no passado por conta de desvalorização de suas moedas. E, recentemente, El Salvador adotou o Bitcoin como alternativa ao dólar. Ele passou a ser uma moeda de curso legal, forçado, forçado não, alternativo. Lá ninguém é obrigado a aceitar o Bitcoin. Em El Salvador, a pessoa usa ou Bitcoin ou dólar. Mas você pode usar o Bitcoin, inclusive o governo forneceu para cada cidadão uma wallet, uma carteira digital e entregou aí, acho que seus $30 em Bitcoin para cada pessoa. Isso é revolucionário. É quando um governo de um país adota uma moeda privada como moeda de curso legal alternativo. Isso aí fere alguns princípios libertários, como o conceito da moeda privada, que não seria utilizada por governos, e do peer-to-peer, pessoa para pessoa. Afinal de contas, com essa carteira digital fornecida pelo governo, ela vai saber quais são as movimentações. Então, pessoal, fica a dica aí, dá uma olhada no nosso artigo, tá? Confiram na nossa tabela os códigos desses investimentos. E se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com aquele seu amigo investidor que está pensando em investir no mundo cripto. E se você quiser, faz um comentário se por acaso eu cometi algum erro técnico ou se por acaso eu deixei de comentar algum assunto que você gostaria de ouvir. Faz um comentário aí que a gente vai tentar responder. Um grande abraço. Obrigado pela audiência.